E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao The Foundry, trazido até aqui pela Ford College. Dando sequência à nossa trilha de deploying ao Solana, e logo depois da gente ter passado pela lição de Foundations of Deployment Strategies, a nossa análise de hoje entra de cabeça nas escolhas de implantação orientadas por desempenho. Tudo isso faz parte daquele nosso super módulo de Network Deployment Strategies, focando na escolha de rede da Solana, naquela balança entre Mainnet e DevNet. O nosso grande objetivo com essa explicação aqui é pegar toda aquela teoria abstrata de arquitetura e transformar em resultado que a gente consegue medir de verdade. É literalmente vestir o macacão de engenharia, entrar na oficina e entender como as nossas escolhas mexem com aqueles milissegundos que quem está usando sente na pele e com as milhares de transações por segundo que a rede tem que aguentar. Então, bora lá! O nosso roteiro de hoje está super direto. A gente começa com o clássico duelo entre latência e taxa de transferência. Depois, desmontamos a máquina para achar as fontes de atraso. No passo 3, vamos para os testes no mundo real. Em seguida, damos uma olhada no código de diagnóstico e, para fechar, as lições finais de engenharia para a infraestrutura nunca ser o gargalo. Então, vamos direto para a nossa primeira parada. Latência contra taxa de transferência. Para entender de vez essas métricas fundamentais. Colocar essas duas frente a frente é o feijão com arroz da engenharia de alta performance. Pensa no encanamento de água. A latência, que é o nosso tempo de resposta, é o quão rápido a água consegue viajar de uma ponta à outra do cano. Já a taxa de transferência, ou a vazão, é o volume total de água que o cano consegue transportar num determinado momento. São coisas totalmente diferentes. Otimizar para água ir mais rápido exige técnicas diferentes de otimizar para passar mais água. Se a gente focar só em uma, pode acabar estrangulando a outra sem nem perceber. E sabendo disso, a gente entra na segunda parte. Vamos abrir o capô, desmontar a máquina e achar os pontos de fricção que deixam tudo lento. Olhando para esse diagnóstico de desempenho, fica tudo mais claro. Se o problema é o tempo de ida e volta, a causa normalmente é a distância. A solução? Colocar nodes RPC de borda mais perto de quem está acessando. Agora, se está rolando fila no RPC, não tem jeito, precisa de escalonamento automático. E sabe aquele cold start, a inicialização a frio? É literalmente tentar dar partida num carro congelado numa manhã de inverno. Ele vai engasgar. A saída é manter pools de instâncias aquecidos. Por fim, se o problema é a contenção na própria aplicação, a gente paraleliza os workers para dar conta do recado. E aí a gente cai no grande dilema, o cobertor curto da consistência. Forçar tudo a ter uma consistência estrita, com uma ordem global rigorosa, cria um gargalo imenso de sincronização. O sistema inteiro para concordar antes de seguir em frente, e a vazão vai para o chão. Por outro lado, se a gente buscar a máxima vazão usando moderação eventual, a gente libera uma potência absurda do motor. Mas, claro, isso exige uma engenharia de reconciliação muito mais inteligente nos bastidores para garantir que ninguém faça uma ação duplicada. Teoria alinhada. Vamos testar isso no mundo real. Como essas topologias aguentam o tranco na prática, sob pressão. O primeiro cenário é uma interface de trading. Aqui, tempo de reação é simplesmente tudo. A gente mira em respostas abaixo de 100 milissegundos. Como a gente faz isso? Trazemos os endpoints para perto com proxies RPC de borda, mantemos as conexões bem aquecidas e reduzimos o tamanho dos lotes de requisição. A tática de ouro aqui é derrubar a latência mediana, a P50. Cada milissegundo conta quando o mercado está se mexendo. O cenário 2 é um evento de mint ou drop de NFT de alta vazão. É aquele pânico de ver o lançamento derrubando a aplicação, né? Aqui a prioridade muda totalmente para as transações por segundo. A gente escala os workers horizontalmente e solta as amarras das conexões simultâneas de RPC. E a grande sacada é o batching, agrupar as transações. O batching multiplica a potência da máquina sem precisar que cada transação fique mais rápida. É como colocar a galera toda no ônibus, em vez de cada um no seu próprio carro. O terceiro cenário é a carga mista. E olha, esse é um tópico que a gente bate muito na tecla lá na Ford College. É quando você tem APIs interativas que precisam ser ágeis para o usuário, trabalhando junto com tarefas pesadíssimas em segundo plano. O segredo, isolamento. A gente precisa separar essas vias usando pools de RPC diferentes para garantir que o trabalho braçal dos bastidores não roube os recursos e não deixe a tela do usuário travando. Então, a regra de ouro do desenvolvedor moderno é mede primeiro e implanta depois. O fluxo são 5 passos simples. Primeiro, você classifica a carga. Depois, define as métricas que importam. Aí você instrumenta, faz os benchmarks, escolhe as mitigações certas e só então vai validar e iterar. Adivinhar nunca é o caminho. E já que o negócio é medir, vamos dar uma olhada rápida na nossa caixa de ferramentas no código de diagnóstico. A gente tem aqui um script em Node.js que é brilhante de tão simples. Usando só requisições de leitura, tipo um getVersion,
A gente consegue bombardear o endpoint para medir a performance com uma simultaneidade absurda. O mais legal, como a gente não precisa de assinatura e nem de carteira com saldo, dá para estressar a máquina à vontade sem nenhum risco de mudar o estado da rede. E sabe o que a gente procura com isso tudo? O P99, o percentil 99. Por que focar no P99 e esquecer a média simples? Porque, sendo bem sincero, a média mente. Ela esconde aqueles picos gigantescos de latência, aqueles soluços que fazem a aplicação parecer que congelou. Se o seu P99 tá ruim, pode ter certeza de que uma galera lá na ponta tá passando raiva, não importa quão bonita esteja a sua média no dashboard. Bom, com esses diagnósticos todos em mãos, vamos empacotar isso no nosso Manual Definitivo de Engenharia. Guardem esses 3 princípios de implantação para a vida. Primeiro, sempre priorizem métricas baseadas em percentis e deixem as médias de lado. Segundo, ajustem a implantação ao formato real da carga. Gente, não existe essa história de topologia perfeita universal. O que existe é a topologia certa para o seu cenário. E terceiro, sempre combine uma capacidade base que já está aquecida com regras ágeis de escalonamento automático. A grande filosofia de engenharia que a gente quer passar aqui é essa. O desempenho nunca deve ser no chute quando existem ferramentas exatas para medir. Toda decisão que vocês tomarem sobre implantação tem que ser um experimento rigoroso. Instrumentem, meçam os resultados e depois iterem para aperfeiçoar. E para fechar, eu deixo essa provocação no ar. Como a sua infraestrutura atual vai se comportar no dia em que o tráfego escalar 100 vezes? Vocês estão preparados para isso? A resposta para essa pergunta vai ser o foco das nossas próximas análises sobre escalabilidade extrema. Se quiserem dominar a engenharia Web 3, se aprofundar nesses conceitos todos, não deixem de acessar o site forge.college. Muito obrigado por acompanharem essa explicação técnica de hoje, continuem construindo com excelência e até a próxima.